Oi, gente, tudo bem com vocês? Olá, queridos e queridas. E na nossa série aqui de contação de histórias do livro Contos de Fada dos Grimm, a história hoje é João o Fiel. Era uma vez um velho rei que, atacado por grave enfermidade, pensou: esta cama em que me acho deitado deve ser o meu leito de morte. E ordenou: chamai João o Fiel. João o Fiel era o servidor favorito do rei, que assim o chamava porque ele o servia havia há muitos anos, sempre com a maior fidelidade. Quando se apresentou ao seu soberano, este lhe disse: Fidelíssimo João, sinto que o meu fim se aproxima, e não me preocuparia se não fosse meu filho, que é ainda muito novo e nem sempre poderá saber como deve agir. Se não me prometeres que lhe ensinarás tudo o que ele deve saber e agires como seu pai adotivo, ser-me-á impossível cerrar meus olhos em paz. E o fiel João replicou: não o abandonarei, e hei de servi-lo com toda a fidelidade, ainda mesmo se isso possa custar a minha vida. Agora posso morrer tranquilo, disse o rei, acrescentando: após a minha morte, deve mostrar-lhe todo o castelo, todos os aposentos, as salas, os salões, os quartos, os corredores, as galerias e os subterrâneos, e todos os tesouros ali guardados. Espera um pouquinho. Não lhe mostres, porém, o último aposento, que dá para a longa galeria, onde está o retrato da linda princesa do Palácio de Ouro. Se ele vir o retrato, vai se apaixonar violentamente por ela e ficará desesperado, correndo grande perigo por isso. Deves, portanto, protegê-lo, para que não aconteça tal coisa. E quando João o Fiel mais uma vez prometeu fazer tudo como queria o rei, este, sem dizer mais uma palavra, descansou a cabeça no travesseiro e morreu. Depois que o velho rei foi levado ao túmulo, João o Fiel contou ao novo rei tudo o que prometera a seu pai na hora de sua morte e acrescentou: é claro que cumprirei rigorosamente o que prometi e serei tão fiel a Vossa Majestade como fui fiel a seu pai, ainda mesmo se isso custar a minha vida. Terminado o período de luto, João o Fiel procurou o jovem rei e disse-lhe: chegou a ocasião em que Vossa Majestade deve conhecer o que herdou. Vou mostrar-lhe todo o palácio de seu pai. Levou-o então por toda parte. Mostrou-lhe todas as riquezas, os magníficos aposentos, com exceção de um, cuja porta não abriu. Era aquele onde se encontrava o perigoso retrato. Esse retrato era colocado de tal maneira que, quando alguém abria a porta, tinha de olhá-lo imediatamente. E era tão bem pintado, tão perfeito, que a retratada parecia viva, e não havia mulher mais bela, mais encantadora em todo o mundo. Notando que João Fiel sempre passava por aquela porta sem abri-la, o jovem rei perguntou: por que nunca abriste esta porta, a fim de que eu veja o aposento para a qual ele dá? Há nesse aposento algo que aterrorizaria Vossa Majestade, respondeu o leal servidor. Já vi todo o palácio e quero ver também este aposento, exclamou o rei. E vendo que João não estava disposto a obedecer-lhe, tentou arrombar a porta.
O fiel servidor o impediu, dizendo-lhe: prometi a seu pai em seu leito de morte que vossa majestade jamais veria o que há neste aposento. Do contrário, um terrível infortúnio nos alcançaria, a mim e a vossa majestade. De modo algum, gritou o rei irritado, tenho de ver, pois do contrário sei que não terei sossego. Eu não vou sair daqui enquanto não abrires a porta. Vendo que não havia meio de desobedecer a ordem do jovem soberano, João o fiel, embora com o coração pesado e dando muitos suspiros, tirou a chave da pesada penca que carregava. Ao abrir a porta, ainda tentou se colocar à frente do jovem rei, para evitar que ele visse o retrato bem de frente. A tentativa foi inútil, porém. O rei ergueu-se na ponta dos pés, e quando ele viu o retrato da princesa, linda como uma deusa e brilhando com o ouro e as pedras preciosas, caiu desmaiado no chão. João o fiel levou-o para o seu leito, pensando: a desgraça caiu sobre nós. Meu Deus, como isso terminará? Tratou então de reanimar o jovem rei, dando-lhe um pouco de vinho. E quando ele recuperou os sentidos, estas foram as suas primeiras palavras. Que moça linda do retrato! Quem é ela? É a princesa do Palácio de Ouro, respondeu João. E o rei disse então: apaixonei-me por ela a tal ponto que mesmo se as folhas de todas as árvores do mundo fossem línguas, não seriam bastantes para proclamar o meu amor. És um servidor fidelíssimo, João. Tens de ajudar-me. Darei a minha vida para conquistá-la. O fiel servidor refletiu muito tempo sobre o caso, pois era dificílimo sequer olhar para a princesa. Afinal, teve uma ideia e disse ao rei: tudo o que a princesa tem é de ouro. Mesas, cadeiras, travessas, pratos, copos, tudo, enfim. Entre os tesouros de vossa majestade, há 5 toneladas de ouro. Mande os ourives do reino transformar tudo isso em vasilhas de utensílios, em todas as espécies de aves, feras e animais estranhos, capazes de agradarem a princesa, e vamos levar tudo isso conosco e procurá-la, para tentarmos ser bem-sucedidos. O rei aceitou prontamente a sugestão e ordenou que todos os ourives do país trabalhassem noite e dia, até que todo o ouro do tesouro do reino se transformassem em magníficos objetos. Quando tudo foi levado para bordo de um navio, João o fiel vestiu-se como um mercador, e o rei teve de fazer o mesmo, a fim de se tornar irreconhecível. E o navio partiu, levando-os, e navegou pelas marés até chegar à cidade onde vivia a princesa do Palácio de Ouro. João o fiel desembarcou, mas fez com que o rei ficasse a bordo, aguardando o seu regresso. Talvez eu traga a princesa comigo, disse ele. Tudo, portanto, deve estar em ordem, os objetos de ouro bem à vista e o navio bem enfeitado. Depois desembarcou, levando consigo o maior número de objetos de ouro que foi possível, e dirigiu-se logo ao Palácio Real. Ao entrar no pátio central do palácio, viu uma linda moça junto do poço, carregando 2 baldes de ouro para tirar água. Tendo visto o forasteiro, ela perguntou-lhe quem era ele. Sou um mercador, respondeu João, e expôs os objetos de ouro que levara. A jovem ficou maravilhada. Que beleza! Exclamou. A princesa deve ver esta mercadoria. Ela adora tudo que seja de ouro e, sem dúvida, vai comprar tudo isso. Levou pela mão o fiel João,
até o andar superior do palácio, pois era a criada de quarto da princesa. Essa, ao ver a mercadoria, ficou absolutamente fascinada. São tão perfeitas essas peças que vou comprá-las todas, exclamou. João o Fiel replicou, porém: saiba, Vossa Alteza, que sou apenas ajudante de um rico mercador. O que aqui apresento de nada vale em comparação com o que meu patrão tem em seu navio. São as peças mais belas e mais valiosas feitas de ouro que foram vistas no mundo. A princesa quis então que todas aquelas peças lhe fossem mostradas, mas João lhe explicou: há tanta coisa no navio que seriam necessários muitos dias para examiná-las, e tanto espaço para guardá-las que não caberiam neste palácio. A curiosidade e o desejo de possuir tais maravilhas ficaram ainda mais vivos quando a princesa ouviu essas palavras. Leva-me ao navio de teu patrão, exclamou. Quero ver esses tesouros com os meus próprios olhos. Quero comprá-los. João o Fiel disse: é claro, e ficou alegríssimo diante de tal resolução, e levou a princesa ao navio. Ao vê-la, o jovem rei verificou que a sua beleza era ainda maior que no retrato, e pareceu-lhe que o coração ia saltar para fora do peito. Tão forte foi a emoção que sentiu. Enquanto isso, João o Fiel ficava junto do timoreiro e ordenou que o navio se fizesse ao mar. Alçai todas as velas, até que naveguemos tão velozes como o voo das aves no ar. Ao mesmo tempo, o rei mostrava à linda princesa todas as maravilhosas peças e objetos de ouro. Os vasos, as aves, as feras, os animais fantásticos, tudo de ouro maciço. Passaram-se assim muitas horas, e a princesa, empolgada com o que via, nem notou que o navio estava navegando. Depois, porém, de ter observado tudo, agradeceu ao suposto mercador e disse que queria regressar ao palácio. Ao chegar ao tombadilho, viu que se achava em alto mar, muito longe da terra, e pôs-se a gritar frenética. Fui traída, fui raptada e caí em poder de um mercador. Prefiro morrer. O rei, porém, segurou-a pela mão, dizendo: não sou um mercador, mas um rei tão poderoso quanto teu pai. E se lancei mão de um ardil para aproximar-me de ti, foi porque estou loucamente apaixonado por ti. Quando vi o teu retrato pela primeira vez, caí no chão sem sentidos. Ao ouvir essas palavras, a princesa do Palácio de Ouro se consolou, apaixonou-se pelo rei e se dispôs a casar-se com ele. Enquanto isso, o navio continuava velejando sobre as profundezas do mar. João o Fiel, para se distrair, sentou-se na popa do navio, tangendo uma lira, e pouco depois notou no céu 3 corvos que voavam em direção ao navio, e afinal nele pousaram. O fiel servidor parou então de tocar e apurou os ouvidos, pois notou que as 3 aves estavam conversando entre si. Uma delas dizia: o rei está levando a princesa do Palácio de Ouro. É certo, falou o outro corvo, mas ainda não a conquistou. Como não a conquistou? Interveio o terceiro. Ela está sentada ao seu lado, muito satisfeita. O que lhe adiantará isso? Retrucou o primeiro corvo. Quando ele desembarcar, um cavalo castanho correrá ao seu encontro, e o rei irá tentar cavalgá-lo, e se conseguir, o cavalo o levará para longe e subirá no ar, e ele jamais verá a donzela de ouro. Mas ele não poderá escapar dessa sorte?
indagou o segundo corvo. Poderá, disse o primeiro. Dessa sorte, super sorte. Se alguma outra pessoa se apressar em cavalgar o animal, tirar uma pistola que se encontra no coldre e matar o cavalo, o jovem rei estará salvo. Mas quem iria fazer isso? Mormemente, se sabendo que qualquer pessoa que contasse esse segredo ao rei, no mesmo momento teria as pernas transformadas em pedra, desde a ponta dos dedos até o joelho. Sei mais do que isso, disse o segundo corvo. Mesmo se o cavalo for morto, o rei não terá assegurado o seu casamento com a princesa. Quando chegarem ao castelo, encontrarão em uma bandeja um vestido de noiva que parece ser feito de ouro e prata, mas na verdade é feito de enxofre e de pez. Se o rei encostar a mão no vestido, será queimado, transformando-se em um punhado de cinza. Mas não há salvação possível? Quis saber o terceiro corvo. Ah, sim, informou o segundo. Se alguém, usando luvas, pegar o vestido e atirá-lo ao fogo para queimá-lo, o rei será salvo. Mas o que adianta? Quem souber esse segredo e contá-lo ao rei, terá petrificado o seu corpo desde o joelho até o coração. Sei mais do que isso, disse o terceiro corvo. Mesmo se o vestido for destruído pelo fogo, ainda nesse caso, o rei não vai ficar com a princesa do Palácio de Ouro. Depois do casamento, quando começar o baile e a recém-casada estiver dançando, ela de repente ficará lívida e cairá, como se estivesse morta, e morrerá se alguém não a levantar e chupar 3 gotas de sangue do seu seio direito e cuspi-las depois. Mas se alguém que sabe esse segredo o revelar, o seu corpo será petrificado desde o alto da cabeça até a sola dos pés. Os corvos terminaram então a sua conversa e alçaram voo, desaparecendo no ar e deixando João o fiel profundamente triste. Pois, se escondesse do rei o que sabia, ele se tornaria um desgraçado. E se lhe contasse o segredo, seria ele próprio, João, que sacrificaria sua vida. Meditou longamente e afinal decidiu: salvarei o meu rei, mesmo que isso signifique a minha destruição. Assim, quando desembarcaram, tudo aconteceu como fora previsto pelos corvos, e um magnífico cavalo castanho correu ao encontro dos recém-chegados. Ótimo! Exclamou o jovem rei. Esse cavalo me levará ao palácio. Já ia cavalgá-lo quando João o fiel avançou em sua frente, montou a cavalo, tirou a pistola do coldre e matou o animal. Os outros serviçais do rei, que não gostavam muito de João, puseram-se a gritar: que absurdo! Matar o lindo cavalo que ia levar o rei ao palácio. Calai-vos, ordenou o rei. Ele sabe o que faz. É o meu mais fiel servidor. Quando entraram no palácio, viram logo o vestido de noiva, que parecia feito de ouro e de prata. O jovem rei aproximou-se dele e já ia pegá-lo quando o fiel João agarrou o vestido e lançou-o ao fogo. De novo, os outros servidores do rei o censuraram. É o cúmulo, um desaforo, queimar o vestido de noiva de nossa futura rainha. Ele sem dúvida sabe o que faz, exclamou o rei.
Ele é o meu mais fiel servidor. O casamento foi celebrado, seguiu-se o baile e a jovem rainha participou da dança. João, o fiel, não tirava os olhos dela, e quando a viu empalidecer e de repente cair, como se estivesse morta, ele a tomou nos braços, levou-a para o quarto e, ajoelhando-se perto dela, sugou as 3 gotas de sangue de seu seio direito e cuspiu-as. Imediatamente, ela começou a respirar e em poucos instantes se achava em estado absolutamente normal. O rei, porém, não gostou do que viu. Sem saber o que levara João a agir daquela forma, considerou a sua atitude como um ultraje à realeza e ordenou: levai-o para o calabouço. Na manhã seguinte, João foi condenado à morte e levado à forca. Mas não precisa de tudo isso, é só conversar com o João Fiel. Quando se viu no alto do patíbulo, João disse: todo aquele que vai morrer tem permissão de dizer antes algumas palavras. Posso reivindicar este direito? Pode sim, diz o que quiseres, disse o rei. E João Fiel falou: fui condenado injustamente, sempre fui fiel ao rei. E em seguida contou o que ficara sabendo pela conversa dos corvos e o que o levara a agir como agira, para salvar a vida do rei. Perdoa-me, meu fidelíssimo João, exclamou o rei. Perdão, perdão, trazei-o aqui. João, porém, logo que acabou de falar, caiu morto, transformado em pedra. Foi grande o sofrimento do rei e da rainha. Como fui ingrato, como paguei mal com tanta fidelidade, dizia o rei. E mandou que o corpo petrificado de João fosse colocado em seu próprio quarto, junto de seu leito. E quando o olhava, não continha as lágrimas, dizendo: ah, se eu pudesse viver de novo meu fidelíssimo João. Algum tempo depois, a rainha deu à luz a 2 gêmeos, que cresceram fortes e encantadores, e constituíam a grande alegria de sua vida. Certo dia, quando a rainha se encontrava na igreja e o pai em seu quarto, brincando com os filhos, o rei, olhando para o corpo petrificado, suspirou e disse: ah, se eu pudesse fazê-lo viver de novo, meu fiel João. Então a figura de pedra falou, dizendo: podes me fazer viver de novo, se te dispuseres a sacrificar o que tens de mais caro. Darei tudo o que tenho no mundo para te ressuscitares, exclamou o rei. Se cortares a cabeça dos seus filhos com as tuas próprias mãos e espargir o sangue deles sobre mim, tornarei a viver, disse a pedra. Mas não é já abuso? Isso. O rei ficou horrorizado ao ouvir tais palavras. Mas, lembrando-se da fidelidade de João, sacou a espada e degolou os filhos e espargiu o sangue sobre a pedra. E logo viu o fiel João vivo e saudável junto de si. Na verdade, disse o ressuscitado, não ficará sem recompensa o gesto de vossa majestade. E tomando as cabeças dos 2 meninos, uniu-as ao corpo e derramou nos pescoços o seu sangue. E na mesma hora, os meninos saíram correndo e foram brincar, como se nada houvesse acontecido. Cheio de alegria,
O rei viu que a rainha estava chegando. Escondeu então os filhos e o fiel João em um grande armário e disse à esposa, quando ela entrou no quarto: Estavas rezando? Sim, disse a rainha, mas não conseguia acalmar meu coração. Constantemente pensava em João o fiel e como foi infeliz por nossa causa. Querida esposa, disse o rei então, podemos fazer vivê-lo de novo, mas isso custará a vida de nossos filhos que devemos sacrificar. A rainha ficou lívida, com o coração cheio de horror, mas disse: devemos muito a ele por sua grande fidelidade. O rei se sentiu profundamente satisfeito, vendo que sua esposa pensava da mesma maneira que ele próprio. Abriu o armário e mostrou à rainha os 2 filhos e o fidelíssimo servidor. Graças a Deus, João o fiel está vivo e saudável, assim como nossos queridos filhos, disse ela. Contou então à esposa tudo o que havia acontecido, e de então para diante, todos viveram juntos por muitos e muitos anos. E fim. Gente, se gostou, já aproveita e deixa o seu like no vídeo. Se inscreva aqui no canal. E se você acha que um amigo ou amiga vai gostar dessa história, já aproveita e envia aí pra ele. E comenta se gostou também. Isso mesmo. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Gente, ativa